Por que que o Pato é reserva do reserva? A gente sabe que você tem a resposta. Bom dia, Thiago. Bom dia, PVC. Prazer estar nessa resenha com vocês. Só não gostei muito aí dessa bomba que você jogou na minha mão, né? Para responder isso aí. Mas assim, eu sei, eu tenho a minha. Porque para mim ele não seria reserva se eu fosse o técnico, né? Porque eu acho que não joga o suficiente para ganhar uma vaga de titular. Aliás, eu não sei vocês, eu não tinha expectativa de ver o Pato chegar e virar titular em curto prazo do São Paulo, simplesmente porque é um cara que não vinha jogando, então não tinha por que acreditar nisso. Então, não sei vocês, vou te devolver com uma pergunta. Você se surpreende com a reserva dele, não? Eu não me surpreendo, mas eu sou um defensor do torcedor, né? Eu defendo o sonho do torcedor. Eu acho que para o torcedor é legal ter o Pato ali no elenco e fica uma esperança, né? Poxa, tomara que ele jogue, tomara que ele entre, arrebente, faça golaço. Realmente, para mim, fica com um gostinho amargo. Eu acho que seria legal se o Pato jogasse bem, né, PVC? O problema é que não joga. Assim, o São Paulo contratou muito, de todas as razões que a gente apontou aqui na época da contratação do Pato, do porquê ele foi contratado. O Pato passa a ter um papel de liderança para os mais jovens. O Pato no vestiário diz muito para os mais jovens: faço o que eu digo, não faço o que eu fiz. É bem esse o papel do Pato ali dentro. Mas ele faz isso, PVC? Ele faz isso? O que se diz no CT do São Paulo é que ele fala para os mais jovens, ele tem sido uma referência para os mais jovens para dizer: olha, eu não me concentrei na minha carreira, eu fiz muita coisa fora que eu não deveria ter feito, eu fiz muita coisa que, se eu tivesse trabalhado de outra maneira, minha carreira teria me levado a outros lugares, teria feito mais destaque, e então se entendia, que o Pato serviria como referência para os mais jovens. 2, que o Pato está transformado em relação à maturidade dele. E o ponto importante, que não tem nada a ver com isso, entendia-se que, se o Pato, depois de fazer a recuperação no São Paulo, fosse para outro lugar e desse certo, o São Paulo seria cobrado. Ou seja, cara, vocês abriram as portas para ele se recuperar, e ele está jogando mesmo no Corinthians, no Flamengo, no Internacional, no Palmeiras. Então, esse foi um aspecto. O outro aspecto foi que ele não ganha um salário extraordinário para a realidade do futebol brasileiro. Ele ganha em torno de R$200 mil. Então, tudo isso pesou, mas pesava o entendimento de que ele, em campo, renderia mais do que está rendendo. Aí a gente pode usar uma contribuição que o Pato dá. A última vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi no dia 16 de julho. São Paulo e Santos. Rapaz. Gol do Pato. Rapaz. São 8 jogos já. O Mauro César abordou isso na coluna dele hoje aqui no UOL, dizendo que há 8 partidas o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro. Você vê como é bom? Eu faço uma provocação e o PVC traz tanta informação que já vira corte. Fui fazer a provocação porque o torcedor gosta do Pato e o PVC traz essa importante informação de que o Pato serve como exemplo para os mais jovens, inclusive dizendo: não façam o que eu fiz. Isso é sensacional. O Perrone veio aqui para conversar com a gente porque o debate é esse agora. Há 8 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Desde julho, é muito tempo. É muito tempo, mas espera aí. O São Paulo está na final da Copa do Brasil. Faz certo o São Paulo de se concentrar na Copa do Brasil. Há pouco tinha também a Sul-Americana, que está nesse período desde julho. Faz certo o São Paulo de olhar para as Copas e dar uma administrada perigosa no Campeonato Brasileiro, Ricardo Perrone? Olha, assim, eu não gosto, nunca gostei dessa história muito de poupar e tal. Assim, eu acho que no cenário, no mundo ideal, é o seguinte: quem tiver bem fisicamente, a fisiologia chega lá e fala: ó, fulano não pode jogar porque tem um grande risco de sofrer uma lesão. Então, beleza, não joga. Agora, sim, poupar porque, não, pode acontecer uma lesão e tal, eu não gosto muito. Agora, se a gente pensar no jogo de ontem contra o Fortaleza, a véspera de final, tinha que poupar mesmo. Nesse jogo, perfeito, tinha que poupar, não dá para arriscar. Agora, a minha questão, o que eu não curto muito, que eu coloco assim em debate, é o seguinte: o que foi feito até aqui? O que foi feito para se chegar nesses 8 jogos
sem vencer no Campeonato Brasileiro. Realmente precisava poupar em todos os jogos? Contra o América, que perdeu lá, a América era a lanterna, precisava poupar? Aí eu acho que é uma questão mais profunda. Eu sei que é um debate até que o PVC gosta, que é a questão do planejamento e tal. Eu vejo da seguinte forma, não é o caso do São Paulo só, é da maioria das equipes do futebol brasileiro. Você já sabe que a temporada vai ser lotada de jogos, com mais de 1, 2, 3 competições, você tem que se programar melhor para isso. Né? Se programar como? Com um elenco que dê condição do treinador jogar com time A ou B ou uma alternativa C, sem perder, sem despencar muito a qualidade. Isso passa não só pela qualidade dos jogadores, mas também pela forma como o treinador prepara e treina esses times. Então, acho que a grande questão é você vai ter, se ninguém vai conseguir jogar todo o jogo, mas você tem que preparar seu clube, seu elenco tem que estar preparado para jogar com diferentes formações, para preservar quem tiver que preservar, sem despencar a qualidade. E o São Paulo não está mostrando isso. Acho que tem outros problemas também, acho que não é só a questão de substituir, tem jogos com titulares também, que de repente não vai bem e tal, mas eu acho que a questão central é essa, é você fazer um planejamento melhor para essa qualidade não despencar, né? E não pode simplesmente abandonar o Campeonato Brasileiro, né? A gente olha aqui a tabela de classificação, PVC, o São Paulo está a 4 pontos da zona de rebaixamento, mas é como diz o Vanderlei Luxemburgo, né? Quando você está a 4 pontos do líder é muito longe, quando você está a 4 pontos da zona de rebaixamento é muito perto. Então, há maneiras de se interpretar também a tabela. Sobre o que o Perrone falou, a gente entende quando ele argumenta sobre a falta de planejamento, porque o São Paulo teve troca de técnico. Então, este planejamento em prática não é o do Dorival. PVC. Eu acho que o São Paulo está fazendo certo. E veja, eu não estou dizendo que é sempre assim. Às vezes tem situações que você parece se contradizer porque você pensa diferente em relação a outro clube. Em outro clube, em outra situação. Acho que para o São Paulo hoje, o nível de comprometimento que se criou no vestiário com a Copa do Brasil, com as Copas, mas especificamente com a Copa do Brasil, isso fez com que o time entendesse a importância que esse torneio representa para a história do clube. A Copa do Brasil está para o São Paulo hoje como esteve para o Palmeiras em 2015. Qual foi o ponto de reconstrução do Palmeiras? Foi o pênalti do Fernando Praz em 2015. E representava muito, e é muito semelhante o que aconteceu com o Palmeiras naquele período, que morou no bloco do meio do campeonato, um ano depois de ter escapado do rebaixamento na última rodada. O Palmeiras morou no bloco do meio, desapontou sua torcida, perdeu jogos tolos, perdeu para o Vasco, claro que o Vasco é glorioso, mas é gigantesco, mas perdeu jogos que não eram para perder dentro do Allianz Parque e concentrou-se na decisão da Copa do Brasil, que naquele momento entendia-se que o Santos era absoluto favorito. E o Santos deixou de ser favorito muito em função de uma decisão da sua diretoria e do seu presidente, quando o Modesto Roma pediu para adiar a decisão em 3 semanas. E criou um intervalo. Por qual motivo? Eu não lembro. A questão de programação do próprio Santos pelos jogos que havia naquele momento. O Modesto Roma sugeriu o adiamento da decisão. Então se fez aquele jogo que o Nilson perde o gol escancarado, que o Santos faria 2-0 na Vila Belmiro, e aí não tinha volta. E criou-se um hiato de 2 semanas de intervalo, ou seja, 3 semanas de fato para acontecer a segunda partida, que transformou o ambiente do Palmeiras, que transformou a capacidade de treino do Palmeiras para jogar aquela decisão, e o Palmeiras concentrou o seu renascimento naquele jogo. É claro que tem um risco para o São Paulo. Ontem, no final da noite, eu escrevi: o São Paulo ou é campeão no domingo, ou ele está em crise na segunda-feira, porque ele tem 4 pontos de vantagem só para a zona de rebaixamento. Se o São Paulo não ganhar, e é um risco de não ganhar no domingo, o São Paulo vai ter criado para si mesmo uma situação terrível. Mas acho que nesta situação do clube atual, vale o risco.
Eu tô com você, PVC. Eu penso assim, quando se diz pênalti do Fernando Praz em 2015, quem não lembra, o Palmeiras ganhou por 2-1 o jogo da volta, havia uma rivalidade inacreditável, principalmente com o Ricardo Oliveira, né? Fizeram máscaras do rosto do Ricardo Oliveira, que tinha debochado numa comemoração, assim os palmeirenses entenderam, e na disputa por pênaltis, o pênalti que deu o título ao Palmeiras foi batido pelo Fernando Praz, o goleiro do Verdão. Perrone, esse ponto que o PVC coloca, a importância do título para o São Paulo, não faz a gente imaginar que, se você não tem o planejamento ideal, porque houve troca de treinadores, houve chegada de atletas durante a temporada, o que se tem a fazer nesse momento é focar no que pode te dar não só o título, como uma baita grana. Por quê? Não é só a premiação para a Copa do Brasil, é também a vaga para a fase de grupos da Libertadores, Perrone. Não, e eu concordo. Eu acho que você chega no jogo de ontem e não tinha outra coisa a fazer. Era jogar com o time reserva. Isso aí eu não contesto. O que eu contesto, assim, acho que a gente está falando mais ou menos ali a mesma coisa. Que, assim, o planejamento anterior, tinha que ter sido feito de uma forma melhor. Tinha que ter entregado ali para o treinador, fosse o Dorival, fosse qualquer um elenco e que ele pudesse, e o treinador tivesse também a competência de trabalhar para, quando precisasse mexer, ter os dois times nivelados. Isso é uma contestação. Isso não aconteceu. Isso é um problema. Eu vejo com muita preocupação essa questão de, assim, bom, vai ser campeão, é um título histórico, beleza, mas vai sofrer depois. Pode ser campeão da Copa do Brasil, pode cair. O que eu acho, às vezes, é que até o Dorival tem um pouco essa impressão, não só a torcida, pensa assim, mas beleza, o São Paulo tem time para sair fora disso quando começar a jogar com os titulares. Pode complicar, porque se ganhar a Copa do Brasil, ele vai para o jogo seguinte com a ressaca do título. Se perder, vai lutando contra o abatimento. E a tabela não é simples, eu não sei se eu lembro de cabeça agora, mas tem Curitiba, que também está tentando se afastar, tem o Corinthians, que pode ser um jogo duríssimo, o Corinthians a gente vai pegar o líder do campeonato, na sexta-feira pode se complicar, tem Goiás fora de casa, não é fácil, e depois ele faz uma sequência de jogos contra times que querem sair do rebaixamento, para depois pegar, na sequência, Palmeiras e Grêmio, dois times duríssimos, então eu acho que não vai ser fácil. Às vezes fica sem pressão, o São Paulo tem time, a hora que botar todo mundo, vai sair dessa fácil. Eu tenho minhas dúvidas, acho que esse é o ponto. Agora, em relação a ontem, sabe, era isso aí, tinha que jogar com reserva. E o problema é esse, né, PVC? Se o Coritiba é complicado, e é porque todo time do Brasileirão é complicado, mas a campanha do Coritiba é horrorosa. O Coritiba é o último colocado. Se o Coritiba é complicado, todos são, né, PVC? Não, o Campeonato Brasileiro, são dados do Campeonato Brasileiro que é maravilhoso. Sim. Se você pensar no que nos sobra no Brasil, a imprevisibilidade, né? A última vez que um time campeão inglês perdeu para um rebaixado foi na temporada 13 e 14, quando o Manchester City perdeu para o Cardiff. A última vez que um campeão espanhol perdeu para um rebaixado foi o Atlético de Madrid para o Osasuna em 2013 e 14. Se você pegar de 2018 para cá, 18, 19, 20, 21, 22, todos os campeões brasileiros perderam para rebaixados, menos o Flamengo de 2019. O Palmeiras perdeu para o Sport em 18, o Sport foi rebaixado. O Flamengo não. O Flamengo perdeu para o Bahia em 20, foi rebaixado. 20 não, 20... O Flamengo perdeu para o Grêmio no Maracanã, o Grêmio foi rebaixado. Em 2021, o Atlético perdeu para time rebaixado, vou fugir qual foi, e o ano passado o Palmeiras perdeu para o Ceará. Os últimos 5 campeonatos, 4 campeões perderam para time rebaixado. Então isso pode acontecer com o São Paulo. São Paulo pega o Coritiba, depois pega o Corinthians, depois pega o Goiás fora de casa e o Vasco fora de casa. Agora, o São Paulo tem um jogo a menos. E o jogo a menos é o jogo contra o Coritiba no Morumbi, que é um time que está em último lugar no campeonato e que tem 6 derrotas consecutivas nesse momento. Então, eu entendo que existe um risco, mas acho que o São Paulo assumiu esse risco de uma maneira coerente pelo significado da reconstrução que o título da Copa do Brasil pode trazer. No chat aqui,
Só ler uma mensagem no chat aqui, Valdemar Sacramento diz: em 2007 o São Paulo foi campeão brasileiro, mas perdeu para o Corinthians com o gol de Betão. Sim. E o Corinthians foi rebaixado. Fala, Perrone. Não, é só para emendar no que o PVC falou, a minha questão é, precisava assumir esse risco? Precisava correr esse risco? A coisa não poderia ter sido feita de uma maneira diferente, de um jeito melhor, que você conseguisse levar as duas coisas? Eu acho que o São Paulo até tem um elenco que dá para levar as duas coisas ali numa boa. O que eu acho é que esse risco é desnecessário. São Paulo corre esse risco porque, na minha opinião, teve alguma falha ali, uma falha de planejamento. Vamos ver só a conta vamos aqui, ó. 4-1. 4-1, Santos foi a última vitória do São Paulo. De lá para cá, os 8 jogos, o São Paulo jogou contra o Cuiabá com time misto. Rafael Natan, Boleda, Diego Costa e Caio Paulista. Pablo Maia, Luan, Wellington Rato, Marcos Paulo, Rodrigo Nestor. 4 titulares. Jogou contra o Bahia com time titular. Empatou. Jogou bem e empatou no Morumbi. Jogou contra o Atlético com time titular. Michel Araújo, Luciano, Rodrigo Nestor e Caleri na frente. Time titular. Então perdeu 4 pontos com o time titular. Jogou contra o Flamengo e empatou no Maracanã com time reserva, um time misto. Empatou com o Flamengo no Maracanã. Mas era time reserva. Empatou com o Botafogo com time reserva. Jandeiro, Natan, Boleda, Diego Costa, Wellington jogaram titulares. Boleda jogou o Rames. Jogou contra o América com time reserva e jogou contra o Internacional com o time titular e perdeu. Então, o time titular perdeu 7 pontos. Desses 8 jogos que o São Paulo não vence desde 16 de julho, ele poderia ter 7 pontos a mais que foram perdidos com o time titular. Ele teria 11 pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento. E com esses 11 pontos, ele teria hoje... Vou fazer a conta de novo, que eu perdi daqui. 24 mais 11, não está com 24 35. pontos? 24 mais 11, 35. E ainda tem um Libertadores. E ainda tem um jogo por fazer que poderia ir a 38. Poderia estar na zona de Libertadores com os 11 pontos, com os 7 pontos perdidos, 7 pontos perdidos com os titulares. Né? Porque tem uma parte disso que é reserva e tem uma parte disso que é perdido com o titular. Sim, eu estou vendo aqui mensagens no chat e o Dom Ramon deve ser fã do seu Madruga, né? Dom Ramon está dizendo assim, que é isso, com o time titular, o São Paulo não corre risco nenhum. O debate não é se o São Paulo vai cair, longe disso, o debate é se o São Paulo não se complicou, porque um clube do tamanho do São Paulo, se não vence o título, ele vai se encontrar numa posição incômoda, porque o São Paulino não vai se preocupar em não cair, não é esse o ponto. O São Paulino quer voltar para a Libertadores. E vai estar longe disso. E longe disso, vira uma pressão, vira uma fumaça danada para trabalhar é mais pesado, né, Perrone? Exatamente. Assim, a final vai ditar muito ali como é que vão ser os próximos dias do São Paulo, né? Você imagina, se perde, claro, eu acho que o São Paulo é favorito e tal, tem uma boa vantagem, mas se perde, você imagina a pressão que fica, cara, longe da Libertadores, perto da zona de rebaixamento, a perna pode começar a pesar, tem o desgaste, acho que é uma coisa que é importante também, depois da final, de toda a final, tem um desgaste, você costuma se doar muito numa decisão, então eu acho que é complicado. Eu acho muito importante isso, o PVC trouxe um equilíbrio ali para a discussão, quando ele lembra dos pontos perdidos pelo time titular, isso é importante também a gente ter em mente, que não é só com o time reserva que se perde os pontos. Mas, enfim, eu não sei se eu sou muito idealista ali e tal, mas eu acho que poderia ter sido feito de um jeito um pouquinho melhor lá atrás, né? Principalmente em relação à troca de treinador e tudo mais. E o Dorival fez isso ano passado com o Flamengo, né? Ele tinha 2 times e ele conseguiu ganhar.
a Copa do Brasil e a Libertadores, tendo 2 times, só que ali era exatamente, não, no caso do São Paulo é a mesma coisa, né, ele punha o time mais forte nas Copas e punha o time alternativo no Campeonato Brasileiro, e assim, quando chegou no final do ano, PVC, havia 2 times mesmo, né, os 2 times jogavam, Sim. eram bons, eram fortes, e o São Paulo, o Dorival tá pensando a mesma coisa, principalmente nesse momento. Deixa eu acertar a conta que eu estava fazendo aqui. Vou colocar 2017, o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense rebaixado. De 2017 para cá, todos os campeões perderam pontos para times rebaixados, exceto o Flamengo 19. Todos os outros campeões perderam jogos para times rebaixados, exceto o Flamengo de 19, que não perdeu ponto nenhum, e o Flamengo de 20, que não perdeu jogo, perdeu ponto para o Botafogo rebaixado. O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense em 17, o Palmeiras para o Sport em 18, o Atlético Mineiro para o Grêmio em 21 e em 2022 o Palmeiras perdeu para o Ceará. Todas derrotas de campeões para times rebaixados. O que reforça que o São Paulo vai correr risco. Eu só acho que o risco é um risco justo de se correr pelo momento da história do São Paulo. Isso só corrigir a conta que eu te induzi ao erro. 24 pontos quem tem é o Santos. Por isso que na nossa cabeça o Santos é o time que está pondo ali a régua do rebaixamento. O São Paulo tem 28 pontos. Com mais 11 teria 39. Com mais 3 vai para 42. Não, com mais 7 perdidos, pontos perdidos pelos titulares, ele teria 35 pontos. Perfeito. Com um jogo a menos, se ele ganhar do Curitiba, ele iria 38 pontos e estaria na zona da Libertadores. Então, porque uma parte da responsabilidade desse momento do São Paulo é dos pontos perdidos pelos titulares também, não só pelos reservas. De fato, como disse o Perrone, podia não ter poupado titulares contra o América, podia não ter poupado titulares contra o Flamengo, mas empatou o jogo no Maracanã. Mas são 7 pontos perdidos por titulares. Então, em jogos que o São Paulo não poupou. Porque a cabeça, certo ou errado, está em outro lugar. O Ricardo Perrone, de tamanha experiência. No chat aqui, Vanor Batista manda abraço para Ricardo Perrone. Você ali na beira do campo, como repórter que foi e ainda é, o jogador vai jogar domingo a final da Copa do Brasil. Não é nem má vontade. Passa pela cabeça do cara. O cara é humano. Fala assim, vou pôr o pé nessa dividida, num jogo que não vale nada neste momento, e correndo o risco de ficar fora da decisão. Quantas vezes você viu isso em campo, Perrone, que você percebe a diferença de rendimento do cara quando ele tem um objetivo muito maior ali na esquina, né? Primeiro, só um grande abraço para o Ivanor Batista. Fui repórter de campo dele na Rádio ABC, ele narrando. Grandes tempos. Cara, então, assim, a gente nunca pode, é difícil a gente precisar, o cara tirou o pé porque tá preocupado. Mas a gente vê toda hora, né? A gente vê toda hora um time que aparenta estar se preservando, tem isso também. Você põe o titular e às vezes aparece que o cara, vou pegar meio leve aqui para não me machucar. Diz a sabedoria do torcedor, né, o seguinte, né, o torcedor muitas vezes fala assim, os caras estão na final, vão jogar contra a gente, o negócio é o seguinte, na primeira bola já dá uma no meio. Dá uma no meio do cara para eles verem que não vai ter gracinha aqui, e os caras já ficar com medo, vão ficarem com medo e não vão querer dividir, vão se preservar para a final. Então a gente, né, essas coisas a gente pensa, a gente não pode comprovar que tem, mas eu cansei de ver, como vocês também, time que você olha e fala, acho que os caras estão com o freio de mão puxado, pensando na decisão, mas é uma questão, né, individual, uma questão de cada um, né, tem jogador que sente mais, sente menos, acho que é o trabalho do treinador aí também, né, saber aquele cara que pode ir para um jogo antes de uma final, que vai saber contornar a situação, vai saber se entregar ali e tal, e evitar riscos desnecessários, e aquele cara que ele precisa pegar e preservar, né? Acaba ficando muito na mão do treinador. E é humano, né, PVC? Não tem como. De Noel Marcos de Abreu, grande repórter, uma vez contou que ele foi dar carona com a viatura do jornal para o Dario Pereira, na época que o Dario Pereira defendia o tricolor. E o Dario, rolando o Campeonato Paulista, ele estava bem, Dolores, eu tenho Dolores, e não jogava. Punha a mão na perna e não jogava. Aí era a véspera da final, o Dario pediu uma carona. E aí ele entrou no carro e o Di Noel olhou pro pé dele, o pé dele estava desse tamanho e com hematoma roxo. Aí o Di Noel, bom repórter que é, pensou, opa, tem uma notícia aqui. Só que ele quis confirmar, assim, Dario, com esse pé,
você que sofre com lesões, você não vai jogar final. Daí o Dario olhou para ele, deu um sorrisinho e falou assim: ó, domingo é diferente. E jogou, PVC. E E jogou, deve né? ter jogado bem, né? Dario Pereira Ele não jogava jogando mal, eu mal. não me lembro. Não, Me permite uma frase a mais só sobre o Dario. Uma vez perguntamos ao Dario no Arena Sport TV: Dario, quando você viu que era hora de se aposentar? Ele falou: quando eu vi o número da camisa do atacante. Significava que ele estava correndo atrás do cara e não na frente dele. Justo. Ele não jogou bem no Flamengo e não jogou bem no Palmeiras, mas ele jogou demais no São Paulo. A vida inteira jogou demais no São Paulo. E na seleção também do Uruguai foi demais. Aí depois veio o Gamarra, e aí para mim fica essa grande briga na minha mente: quem jogou mais, Dario Pereira ou Gamarra? Acho que eu fico com Gamarra. Ricardo Perrone, o autêntico, o legítimo, o verdadeiro, muito obrigado. Valeu pelo debate e volte sempre. Pô, eu que agradeço. Bom demais, boa demais essa resenha com vocês. Abração, Thiago, Valeu. abração, PVC e a galera que tá com a gente aí.